Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e vamos entrevistar nesse momento um organismo que é pequeno produtor, mas em colaboração com outros da mesma espécie produz toneladas e toneladas de humus revirando o solo. Ele teve uma própria biografia produzida pelo Darwin e, apesar disso, tem passado, pelo menos no Brasil, por um pouco de descrédito. Vamos falar com nada mais nada menos que a minhoca. Seja bem-vindo a esse canal, minhoca. Muito obrigado por aceitar esse convite. Toque aqui, high five. Muito bem. E eu gostaria de começar essa entrevista conversando com você, apresentando algumas frases do Darwin, no livro dele, sobre você, sobre essa sua biografia, né? A primeira frase é a seguinte: elas juntas têm o maior intestino do mundo, revirando toneladas e toneladas de terra e produzindo humus. E uma segunda frase é: e eu fui levado, nesse caso, a concluir que toda a matriz vegetal, no caso o solo, sobre todo o país, no caso a Inglaterra, havia passado muitas vezes e passará muitas vezes através do canal intestinal das minhocas. O que você achou das declarações do Darwin? Essa é a pergunta inicial. Bem, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu achei muito boas as declarações do Darwin. Mas não é bem uma biografia, mas sim um estudo. Mas como não havia muitos estudos assim na época, quem escrevesse poderia se dar o luxo de escrever bastante, Mas eu recomendo a leitura. Não mudou quase nada sobre o que estudou sobre nós mesmos. O livro é A Formação da Matéria Vegetal através da Ação das Minhocas, com informações sobre seus hábitats. Mesmo assim, não somos muito bem reconhecidas como merecemos. A verdade é que ninguém dá valor pra gente, de forma que estamos lutando incessantemente por reconhecimento em toda essa comunidade. Estamos aí, trabalhando para viver, ajudando ainda diversos outros organismos como as plantas, micro-organismos, ser humano, produzimos humus e até hoje nem somos assalariados, nem temos aposentadoria. Muito obrigado, é verdade. Gente, a minhoca faz parte de um clado importantíssimo, ela não está à toa aqui, faz parte de um filo importantíssimo, que são os anelídeos. E esse filo é interessante, são animais, são invertebrados, são animais protostômios, ou seja, o blastóporo durante o desenvolvimento dá origem, no caso, à boca e não o ânus, então são protostômios. Além disso, eles são celomados, então eles têm 3 tecidos embrionários e possuem um celoma, ou seja, uma cavidade interna revestida pela mesoderme, que é o tecido do meio desses organismos. E eles têm ainda metamerização, que é a divisão corporal em um conjunto de segmentos. E esses segmentos têm musculatura independente, têm ainda sistemas independentes, como o sistema excretor deles, por exemplo. O celoma, você vai concordar comigo, com certeza ela vai falar melhor do que eu sobre isso, mas... Eu tô fazendo a introdução, visto que, no caso, eu que a convidei, eu tenho que falar um pouco dela para vocês, mas Esse animal tem essa metamerização, e a metamerização propicia com que o animal consiga ter cada segmento desses independentes. Então ela consegue movimentar enquanto que uma parte está parada, outra parte pode se locomover independentemente da outra, E enquanto uma parte está se contraindo, por exemplo, para ficar mais gordinha, mais larguinha, outra parte pode muito bem se estender. Isso no solo é uma maravilha. Enquanto uma parte pode se comprimir e ficar gordinha, abrindo um canal no solo, a outra parte pode se estender para cavar, para fazer uma outra função dela. E o celoma, como eu estava falando para vocês, funciona como um esqueleto hidrostático. Junto com a musculatura que ele tem, uma musculatura circular e longitudinal, ou seja, quando essa musculatura contrai ou se estende, o celoma acompanha, funcionando então como um esqueleto hidrostático, dando mais força a essa movimentação corporal. E eu queria fazer uma segunda pergunta para você, minha querida minhoca. Muitas pessoas acham você asquerosa, acham você meio nojenta. E a minha pergunta é: como é que você consegue lidar com esse bullying diário, Bem, a gente lida, Não dá pra agradar todo mundo. Mas isso nem é o problema. Ser achado asqueroso, mas ser respeitado é bom. Entender que nós somos seres vivos, como qualquer outro, que temos nosso espaço, isso é muito bom. Mas o pior sentimento não é nem o desprezo, mas a indiferença. Pra muita gente, o fato da gente viver ou deixar de viver é irrelevante. Ignoram a gente, destrói a vegetação inteira, mata nosso solo para plantar em larga escala, modificam o solo, deixam ele seco, sem vida, de forma que nós não conseguimos viver ali. Na verdade,
Ninguém vive ali. Depois enchem o solo de adubo químico para fazer as plantas crescerem artificialmente e alimentarem essa economia injusta. Ficam com o argumento de que o agro é pop, de que o agro é tudo, mas não sabem o quanto que eles destroem o solo e a gente. É verdade, é verdade. E o pior, me acham melequenta e asquerosa. Mal sabem que esse muco que eu produzo é para deixar minha pele úmida, para eu respirar. Eu não tenho pulmões igual a vocês, faço respiração cutânea. E vocês suam, peidam, fedem mal pra caramba se não tomar banho, e eu que passo por asquerosa no final das contas. Eu tenho meu corpo do meu jeito. Eu tenho, pra vocês terem noção, vasos sanguíneos na região dorsal e ventral, e tenho até 5 corações pra bombear esse sangue de uma região pra outra. Engraçado, né? Me acharem asquerosa. E muita gente nem sabe, mas eu tenho pelos. Se soubessem disso, aí que eu tenho nojo de mim pra sempre. Isso é verdade mesmo, isso é verdade. Gente, as minhocas possuem pelos, né? A gente não pode esquecer, cerdas, né? E assim como os parentes aquáticos dela, os poliquetos, né? Tem muitas cerdas. No caso, os poliquetos têm as cerdas e ainda parapódios, né? Que ficam nas laterais do corpo, né? E funcionam com as cerdas como uma espécie de pá ou de nadadeira, né? Que funciona para auxiliá-los na natação, né? Verdade. Agora, falando de cerdas, é interessante, você me deu uma curiosidade, né? Vocês, como eu falei dos poliquetos agora há pouco, vocês são chamados de oligoquetos, né? Que tem poucas cerdas. Poliquetos, muitas cerdas, né? E oligoquetos, poucas cerdas. Essa é a tradução literal dessa palavra, poliqueto e oligoqueto. Mas então, vocês são considerados oligoquetos. Vocês, por acaso, nunca pensaram em fazer uma depilação, não? A lá Cristiano Ronaldo, por exemplo. Tem muita gente que é meio metrosexual e gosta de tirar os pelos, né? Já tem outros movimentos, são contra-movimentos, na verdade, dos hipsters, né? Que eles às vezes deixam a barba crescer, tá na moda hoje em dia ter a barba bem grande aí, né? Então a minha pergunta pra vocês não pensam em se depilar, não? Eu não! Eu gosto muito dos meus pelos. E detalhe, eles são muito importantes pra mim, pras minhas atividades. Eu os uso na locomoção. Os pelos se aderem nos túneis que faço e se comportam como patas, de forma que ajuda muito bem a me fixar no solo. Às vezes alguma ave quer me comer e essas cerdas me deixam ficar bem preso dentro da terra. Quando tentamos tirar, é capaz de até arrancar um pedaço da gente, mas não arrancam por inteiro não, graças às nossas cerdas. É verdade, é verdade. Então, falando de pelos, voltando a esse assunto dos pelos, é interessante que a classificação de vocês é feita em pelos, né? Com base nessas cerdas, né? Então, vocês têm 3 grupos, basicamente, né? Os poliquetos, que têm muitas cerdas no corpo, né? Os chamados oligoquetos, que são vocês propriamente dito, e os oligoquetos têm poucas cerdas no corpo, né? A tradução dessa palavra, tem ainda o grupo Hirudinea, que são as sanguessugas, né? Os hirudinhos. Então, assim, mas parece que essa classificação não está muito correta, não é mesmo? Exato. Essa classificação com base no pelo é bem visual. Não representa nossa história evolutiva, não. Os hirudinhos são meus parentes próximos e nós somos um ramo que veio dos poliquetas. Então, é como se todos nós, na verdade, fôssemos poliquetas com modificações. Perdemos as cerdas com o tempo, né? Pela mudança do hábito também. Os poliquetas são da água. As cerdas fazem muito sentido para eles. Nós somos da terra. Não dá muito certo daquele pelo todo. Exatamente, né? Com os novos estudos de DNA, fica bem claro, na verdade, que os hirudinhos faz parte de vocês, oligoquetos. Os hirudinhos, na verdade, são um pequeno grupo dentro dos oligoquetos e eles formam um clado único chamado de clitelata, ou seja, são organismos que têm clitelo, né? Que é uma estrutura, na época reprodutiva, ele produz uma espécie de uma gosma gordurosa, né? Que funciona como um casulo, né? Onde agrupa os óvulos e os espermatozoides de vocês durante a reprodução e são liberados e ali, né, permitem o desenvolvimento direto, né, e produção de outras minhocas. E vocês dois, né, oligoquetos e hirudinos formam um clado chamado clitelata e o grupo clitelata está dentro ainda, né, de um outro grupo, no caso poliquetos, né, um grupo poliqueto bem amplo, né, que pode ser dividido em 2 grandes ramos, né, que seriam no caso os errantia e os sedentária. Essa é a classificação atual, né? Errantia e sedentária. Os errantia seriam os poliquetos que se locomovem, né, no mar. E existem ainda alguns poliquetos que são parados, que são sedentária. Dentro do sedentária tem, no caso,
o grupo Clitelata, que tem os oligoquetos e os irudinhos. Então essa é a classificação no momento considerada melhor, né, do que a classificação tradicional de 3 grupos quase que sem nenhum parentesco, né, de poliquetos, oligoquetos e irudinhos. Então é bom a gente deixar isso claro, né, às vezes algum vestibular cobra da forma antiga e a gente tem que avançar no conhecimento, a gente tem que avançar, a gente não pode ficar parado no que os livros didáticos dizem muitas vezes, né, são desatualizados. Então, agora a gente começou a falar de clitelata, né? Clitelato do clitelo, né? Então, o clitelo é uma estrutura importante, né, para vocês, né? E vocês são hermafroditas, né? Vocês não têm sexos separados, né? Não que todos os anelídeos sejam assim, né? Poliquetas, por exemplo, são chamados aí de dioicos, né? Possuem sexos diferentes, de 2 oicos casa, né? Como se tivessem 2 casas diferentes, uma casa onde abriga o espermatozoide e uma casa onde abriga o óvulo, então são dioicos. Vocês não, vocês seriam monóicos, né? Mono é um, óico casa, então seria uma única casa abrigando os 2 gametas. Então vocês são monóicos, são hermafroditas, e vocês fazem uma reprodução do tipo reprodução cruzada, não é verdade? Então vocês encontram uma minhoca junta com outra, né? E elas são hermafroditas e cada um tem seu ducto seminal, onde vai liberar o esperma, e esse esperma vai em direção ao receptáculo seminal da outra minhoca. Então um libera esperma e o outro também libera o esperma, e eles vão em direção aos receptáculos seminais um do outro. Perfeito? É assim, não? Perfeito. E aí a região do clitelo, ela produz uma espécie de casulo bem gorduroso, né, com albumina, e também com albumina, e esse casulo migra em direção à cabeça do animal. Então sai da região do clitelo e vai migrando em direção à cabeça do animal. No momento que esse casulo começa a migrar em direção à cabeça do animal, vai passando por outras estruturas importantes, como o ovário desse animal, e no ovário é liberado os óvulos, e continuando migrando vai passar, no caso, pelo receptáculo seminal, onde vai liberar os espermas daquela outra minhoca. E quando liberar o esperma, né, a fecundação dentro desse casulo. Perfeito? E o interessante é que o desenvolvimento, né, você vai concordar comigo, você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, né? O desenvolvimento de vocês é direto, né? Vocês fazem parte de um clado junto com moluscos, né, que produzem uma larva chamada larva trocófora, que é uma larva ciliada, mas isso é uma característica que vocês têm, mas isso não acontece com vocês. Vocês não chegam a ter essa larva trocófora porque vocês já têm desenvolvimento direto. A mesma coisa que os polvos, né? Enquanto que os vários moluscos têm larva trocófora, polvos têm desenvolvimento direto. Vocês também têm desenvolvimento direto, não passam por estágio larval, né? Acho que vale a pena a gente dizer um pouco também de um grupo que é irmão a vocês, que é o seu caso, né? Que são os irudinhos. Irudinhos são as populares sanguessugas, né? E têm sido utilizadas na medicina justamente para controlar, vamos dizer, para auxiliar na recuperação de vasos sanguíneos em processo de necrose, né? Então elas conseguem liberar alguns compostos que são anticoagulantes, né? Evitam a coagulação sanguínea, e o fato de ela estar sugando, né, o sangue para si auxilia, faz com que elas consigam revitalizar tecidos necrosados muitas vezes. Então são os irudinhos, eles têm 2 ventosas, geralmente, né? E tem uma ventosa na parte oral e uma ventosa na parte final do corpo, que usam para aderir a um substrato, aderir, no caso, a um organismo que eles vão parasitar. São ectoparasitas. Os irudinhos, né? As sanguessugas são ectoparasitas. E também tem clitelo. Só que o clitelo só aparece na fase reprodutiva delas. Então, assim, eu agradeço muito a sua presença aqui, eu agradeço muito você ter aceito o meu convite, e eu gostaria de fazer um pequeno bate-bola com vocês, assim, eu trago uma frase para vocês, uma palavra, e você me responde com o que vem na sua mente, né? Então, por exemplo, sei lá, se você tem algum inimigo, né? Quem é seu inimigo nesse momento? Inimigo? As aves. Elas todo dia de manhã estão ali querendo pegar a gente tem que se esconder, ficar bem preso nos túneis para não conseguir pegar a gente. E muitos de nós morrem, viu? Um amigo? Alguns biólogos são bons amigos. Um filme, por exemplo. Um filme. Conta comigo. É um filme excelente sobre as minhas primas sanguessugas. Temos um fragmento desse filme aqui? Temos?
Ok, vamos dar uma olhada então. Olha que atuação. Olha que brilho. Olha que carisma. Olha que domínio da cena. Minhas primas sanguessugas. Olha que domínio da cena. Minhas primas são excelentes. E um poema? Um poema... O Coletor de Sanguessugas, de W. Wordsworth. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Toca aqui. Ah, muito obrigada. E então é isso, não percam as nossas próximas entrevistas, não percam nossas próximas aulas, assine o canal, é isso. Agradeço a sua presença aqui também. Se você gostou, dê um like aqui embaixo do vídeo, também compartilhe com outras pessoas e seja bem-vindo.